Conforme foi dito, eu vou estar continuando com o livro de João, capítulo 3, versículo 1 até o final. Nós sabemos que isso daqui é uma leitura com um ensinamento. E aqueles que estiverem gostando, curtam, compartilhem, para que a palavra do Senhor possa ser levada aos quatro cantos da terra. Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, dito ter sido um dos 3 homens mais ricos em Jerusalém, um membro do Sinédrio, o corpo governante de Israel. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Não se sabe exatamente por que ele foi de noite. Talvez, muitas das vezes, nós temos medo de divulgar o Evangelho, nós temos vergonha, nós ficamos presos. Mesmo amando a Deus, vai ter uma luta da carne contra o Espírito. E nós não podemos afirmar exatamente por que Nicodemos foi à noite. O importante é que ele foi até Jesus. E a afirmação, sabemos, indica que Nicodemos representava vários membros do Sinédrio. Aqui Nicodemos se dirige a Cristo como homem, não como Deus. A cruz o transformaria. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos estava afirmando que todos os sinais que Jesus fazia vinham de Deus, porque ninguém consegue fazer sinal nenhum se não for do próprio Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos capacita, nos dá dons, nos elege, nos leva nos 4 cantos da terra para que nós possamos divulgar o Evangelho do Senhor, levando a cura, a libertação, a transformação, uma palavra de força, uma palavra de fé. E Jesus respondeu e lhe disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A expressão nascer de novo quer dizer que o homem já teve um nascimento natural, mas agora tem que haver um nascimento espiritual, o qual vem pela fé em Cristo e no que Ele fez na cruz por nós, e está disponível a todos. Na verdade, quer dizer que sem o novo nascimento, uma pessoa não consegue entender ou compreender o reino de Deus. Nós sabemos que existe 2 nascimentos aqui falado na palavra: o da carne, que vem da mulher, que tem o bebê, gera o bebê e nasce, e vem falar também do nascimento nas águas, o batismo nas águas, aonde que morre o velho homem e nasce o novo homem. Só que pouco é explicado sobre o batismo nas águas. Os pastores, muitos falam assim: olha, tu tem que descer as águas, matar o velho homem, nascer o novo homem. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma. A pessoa ela tem que ter conhecimento, ela tem que ter base dentro da Bíblia, não doutrinas nem leis criadas por homens, para que a pessoa seja induzida ao batismo. A pessoa tem que conhecer quem é Jesus. Ela tem que saber que aquela descida nas águas ela é apenas simbólica. Ela simboliza o princípio que é fazer a vontade de Deus. Porque muitos vão para a igreja, chega ali faltando 1, 2 semanas para ter um batismo, aceita Jesus, o glorifica, dá glória a Deus, aleluia, tem a oportunidade de ler uma saudação e o pastor já pega e desce essa pessoa às águas. Só que essas pessoas não conheceram o Evangelho, não sabem a ênfase, a totalidade de quem é Jesus em verdade, do que Ele quer. É triste dizer, mas eu congregava em uma igreja onde havia um irmão, chamado Marcos também, e ele sempre tinha oportunidade para poder ler a palavra, dar uma saudação. E ele já estava na igreja há um bom tempo. Só que é aquele tal negócio. Hoje em dia as igrejas elas pregam o milagre.
mas não pregam a obediência, a correção, não pregam a retidão diante do Senhor para poder estar recebendo essas bênçãos. E esse jovem desceu as águas, mas ele não estava preparado. O que aconteceu? Esse jovem, passado uma semana, ele colocou uma corda no pescoço e se suicidou, porque ele não estava revestido para poder fazer a vontade de Deus. O princípio, aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, Messias, Filho de Deus. Depois, descer as águas. Aí que está. Muitos creem que a hora que desce as águas, mata o velho homem, o pecado morre, nasce o novo homem e já vou para o céu. Não. Nós temos que matar o velho homem todos os dias, para que possamos entrar no reino de Deus. E também tem um terceiro batismo, sabe qual que é esse? É crer lá na obra da cruz, o que Jesus fez na cruz do Calvário, derramou o seu precioso sangue por nós, para que nós não fôssemos consumidos pelo lago de fogo. E todo aquele que crê nele, na obra que ele fez na cruz, nenhuma condenação há. Então nós temos que estar atentos àquilo que estão nos oferecendo, como estão nos oferecendo. Mas voltando à palavra, e disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Isso revela esse líder espiritual de Israel como não tendo absolutamente nenhum conhecimento do que Jesus está dizendo. Se ele tivesse realmente nascido de novo, teria entendido esses termos. É o que eu acabei de falar. Muitos são pastores, missionários, evangelistas, mas só estão levando a palavra de milagre, de salvação, de cura, mas estão deixando parte do Evangelho para trás, aonde que é essencial para que a boa obra seja cumprida. Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Parece que ele não conhecia a linguagem dos profetas a respeito da circuncisão do coração. Deuteronômio 36, Jeremias 4:4, e a respeito de um coração puro e um espírito reto. Salmo 51:10, Ezequias 36, do 26 e o 27. Mas Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, o Espírito foi nos dado quando? Quando Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, diz que enviaria o ajudador e no Pentecoste ele foi nos dado. Então é o que eu disse, nós temos que nascer nas águas e nascer no Espírito. Nascer no Espírito é crer na obra da cruz. Tudo que fugir da obra da cruz é morto, é lei, é doutrina. E não anda graça, doutrina e lei junto. Ou é lei e doutrina e vai morrer, por causa que ninguém consegue viver toda ela, ou vive pela graça, que é de graça e que foi paga lá na cruz do Calvário por um justo. A expressão nascer da água refere-se ao nascimento natural que Jesus menciona no versículo seguinte, e diz respeito ao nascimento de um bebê. Nascido do Espírito fala de um nascimento espiritual que apenas Deus efetua, e não se refere tampouco ao batismo com água. Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, tem a ver com o nascimento natural, e é ilustrado como já afirmado pela expressão nascer da água. E o que é nascido do Espírito é Espírito, tem a ver com o que é unicamente de Deus. Um é carne, não tem relação alguma com o outro, que é Espírito, e não podem ser unidos. É como nós pegarmos um copo, colocar água e colocar azeite e mexer. De repente eles estão separados, eles não se unem. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. É evidente que deve estar se referindo ao ar de espanto que deveria estar registrado no semblante de Nicodemos. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz,
mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Esse é o modo como Jesus explica a experiência de nascer de novo. Ela compara com o vento que vem e vai, mas é impossível dizer exatamente como. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o nascimento espiritual. Por isso, não pode ser explicado intelectualmente. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Ele não tinha discernimento nem sabedoria, mas ele tinha interesse em saber como. E hoje, sabe o que acontece? As pessoas não têm discernimento, mas não se preocupam o como. Apenas ouvem e recebem qualquer coisa que ouvem. Por não ser nascido de novo nesse determinado momento, e apesar de sua grande inteligência em outras áreas, ele não tem entendimento algum dessa importante verdade. Ele é religioso, mas está perdido. Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Era considerado como um dos maiores líderes espirituais de Israel. Como líder espiritual, ele deveria conhecer o caminho da salvação, mas o triste fato é que ele não conhecia. E na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus se referia à deidade trina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como também a todos os apóstolos e profetas. Em essência, ele estava falando da palavra de Deus e estava dirigindo Nicodemos para a fonte em vez de para a tradição. Quer dizer que realmente se pode ver o fruto ou as vantagens desse testemunho, ou seja, a palavra de Deus. Fala do sinédrio judaico. Se vos faleis de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Complicado, né? Então Jesus está dizendo, se ele falando das coisas terrestres não crê, como é que nós e Nicodemos poderia crer em coisas celestiais? É por isso que muitas das vezes queremos levar o Evangelho para pessoas que não conhecem e eles riem da nossa cara, eles zombam, eles ficam bravos e não recebem o Evangelho. E tem muitos dentro da igreja que nós queremos ajudar, nós queremos incentivar, nós queremos adicionar mais conhecimento, mas a pessoa ela está firmada numa doutrina, numa placa de igreja, ela está firmada no seu próprio conhecimento e não aceita o conhecimento de mais ninguém. Só que muitas das vezes Deus quer falar, Deus fala até pela boca de uma mula, não vai falar pela boca de uma criança, de um idoso, de uma pessoa. Deus usa quem Ele quer. Ora, ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele havia descido do céu e se feito homem, e aproximadamente 3 anos e meio mais tarde, quando sua missão estivesse cumprida, ascenderia ao céu. Uma tradução melhor seria o que é do céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, refere-se a Números 21, 5, 9, a serpente representa Satanás, que é o amor do pecado. Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Refere-se a Cristo sendo levantado na cruz, o único modo de derrotar Satanás e o pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A obra da cruz destrói a explicação incorreta da predestinação hipercalvinista, ou seja, que alguns estão predestinados a serem salvos, enquanto todos os outros estão predestinados a serem perdidos. As palavras, todo aquele que crê, quer dizer que ninguém está excluído de ser perdido e ninguém está excluído de ser salvo. Crer em Cristo, no que Ele fez na cruz, de outro modo parece a vida de Deus
Ele que é o único Deus eterno, que tem a vida em si mesmo e o único que é imortal. Se nós não crermos na obra da cruz, não adianta crer no milagre, porque até o católico, o budista, o espírita, eles creem no milagre, porque até Satanás tem poder de fazer milagres, só que ele tem um preço, e o preço é o lago de fogo. Mas o preço de Jesus é a vida eterna. E para nós termos a vida eterna, temos que crer na obra da cruz. Porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Apresenta o tipo de amor que Deus tem. Entregou na cruz, porque essa era a exigência para redimir a humanidade. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Significa que o objetivo da missão de Cristo era salvar, mas a consequência para aqueles que o rejeitam só pode ser a condenação. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo, não há nenhuma outra, e também ele é a salvação apenas por meio da cruz. Em consequência, a cruz deve ser sempre o objeto de nossa fé. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não está condenado a estar eternamente perdido no lago de fogo para todo sempre. Apocalipse 20, 11 e 15. Tudo isso se refere a Cristo e o que ele fez na cruz para redimir a humanidade. A salvação nunca é pelas obras, mas sim pela graça por meio da fé, sempre com a cruz como objetivo dessa fé. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Infelizmente continua até hoje. Jesus virou um objeto de lucro, virou um objeto de desejo de se materializar em holofotes. E muitas das vezes as pessoas vão para a igreja feridas e continuam feridas por causa que o Espírito Santo ele não pode fazer presença onde não existe o amor dirigido à cruz. É bíblico. Se nós nos aprofundarmos nas cartas de Paulo, veremos isso. Mas nós temos que ter discernimento para compreendê-las. Porque até as cartas de Paulo, em essência, como diz na palavra, hoje em dia muitos pregadores dizem que aquilo só serviu para aquela época, mas continuam pregando que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus, ele não falha com a sua palavra, quem falha somos nós. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A dizer a Nicodemos que os malfeitores escolhem as trevas, ele o repreende de uma maneira notável, como o golpe incisivo de uma espada afiada, porque esse fariseu tinha vindo procurá-lo de noite. Uma boa pergunta. Aceitar verdadeiramente a Jesus significa a revelação e a condenação de todo o mau caminho, o que é totalmente diferente das religiões do mundo, que não revelam nada. A luz automaticamente revela o que as trevas ocultam. Quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, ele nos revela o nosso pecado. E nós, sem força alguma, se pedirmos a Ele, Ele nos ajuda a nos libertar do nosso pecado. Mas muitos se dizem crentes, muitos se dizem evangélicos, muitos se dizem pastores e demais cargos, mas continuam no pecado, pelo que eu falei agora há pouco, por interesse e muitas das vezes interesse financeiro. Só que depois vai ter o dia do julgamento, e Jesus vai dizer: afasta-te de mim, Satanás, porque eu não vos lhe conheço. Mas os humildes de coração que se entregam dia e noite aos pés do Senhor, mesmo não conseguindo se livrar do pecado, o Espírito Santo vem e liberta, e transforma, e muda, e faz uma nova criatura. Então não é o simples ato de descer as águas,
mas é o ato de olhar para a cruz e receber o agir do Espírito Santo. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. O desejo pela verdade deve ser colocado no coração do homem pelo Espírito Santo, por meio da palavra revelada de Deus. E a pessoa sinceramente quer fazer a verdade, então deve aceitar a Cristo, já que Cristo é a única luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Revela a grande transformação que ocorre na vida do pecador quando ele aceita Cristo. As ações ímpias são apagadas para sempre, com as ações justas tomando o lugar delas. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos à terra de Judeia, e estava ali com eles e batizava. Na verdade, ele mesmo não realizava nenhum batismo. Isso era feito pelos seus discípulos, mas sem dúvida sob sua orientação. A Escritura parece indicar que essa prática não continuou por muito tempo. Sem dúvida, Cristo fez isto para validar o ministério de João Batista, cuja grande ênfase era batismo com água. Agora, do versículo 23 até o final, vai falar um pouquinho de João Batista. Então, que nós possamos entender a verdadeira essência que Jesus levou para Nicodemos também serve para nós. E que nós possamos fazer conforme Jesus deixou para nós. 23. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado no cárcere. O Espírito Santo está nos dizendo aqui que o ministério de João Batista estava para terminar. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Foi um debate muito inflamado. Era sobre as muitas leis e rituais que haviam sido criados pelos fariseus. Em outras palavras, muito barulho por nada. É o que acontece hoje nos templos, nas igrejas. É só a minha igreja que presta. É só a minha igreja que Jesus opera. É só a minha igreja que tem um milagre. Mas como assim? Jesus é o cabeça. Os templos, que igreja somos nós, eu e você. Os templos são onde a palavra é entregue. Mas como pode só o templo de João receber Jesus e o templo de José não receber? Não pode acontecer isso. Porque se acontece isso, aonde acontece, não há o agir do Espírito Santo. É complicado. Porque nós somos o corpo. E como pode ser um corpo mutilado? Jesus, ele não quer isso, mas as pessoas continuam brigando por placa de igreja. E foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo na outra parte do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele fala de Jesus aqui, ele o batizando, e todos vão ter com ele. Estavam tentando instigar a rivalidade entre Cristo e João, e mais particularmente humilhar João. Veja bem, João ele fala na palavra que ele não era o Messias, verdadeiramente falou, e que viria um que era maior do que ele não era digno de desatar as suas sandálias. E até os discípulos ali de João, os seus seguidores, não estavam recebendo a palavra, não estavam tendo o Espírito Santo no coração deles, estava tendo rivalidade. Até aqueles que João Batista batizou, não estava matando um leão por dia, não estava matando a carne todos os dias para poder enxergar o verdadeiro objetivo, que é Jesus crucificado. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, senão lhe for dada do céu. O ministério de João era de Deus, e portanto do céu, e o ministério de Cristo era de Deus, e portanto do céu. Por conseguinte, eles complementavam um ao outro, não havia rivalidade. Veja bem, não havia rivalidade. E hoje a rivalidade: eu não posso ir na igreja do fulano porque você pertence à minha igreja. Se você for, eu tiro a sua carteirinha. Aqui eu não vou receber Beltrano por causa que ele é isso ou ele é aquilo. Que amor de Cristo estamos tendo? Qual é o amor? Nenhum. É rivalidade.
é interesse financeiro. E a igreja em si está morrendo, a igreja em si está carecendo de assistência social e não está recebendo. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quer dizer que ele era subserviente e submisso àquele que realmente é o Cristo. Revela o fato de que João estava sob a autoridade de Cristo e não sob a autoridade dos fariseus, ou de qualquer partido da hierarquia religiosa de Israel. Aquele que tem a esposa é esposo, mas o amigo do esposo, que lhes assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Aqui ele está dizendo que todas as almas que ele ganhou, na realidade, pertencem a Jesus, e não a ele, porque Jesus é o noivo. Em consequência, não se ofende pelas grandes multidões que estavam indo a Jesus, as quais no princípio tinham vindo a ele. Refere-se ao ministério de Cristo, que excede tudo que João jamais poderia ter imaginado. João não só tinha cumprido sua missão, mas também se sentia realizado. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Muitos falam assim, que cresça o Senhor e eu diminua. Mas será que é isso mesmo? Acaba de fazer isso, começa a pregar, a igreja não dá um glória a Deus, aleluia, o pregador já fica nervoso e fala assim: ei, vocês são analfabetos? Estou falando isso porque eu já vi pregador chamar a igreja de analfabeto por não dar glória a Deus e aleluia, e o pastor presidente, o pastor da casa, os demais pastores começam a dar glória a Deus e aleluia. Estão dando glória a Deus e aleluia para o homem. Falam que cresça Deus e diminua eu, mas na verdade o coração está dizendo assim: vou usar um pouco o nome de Deus, mas eu vou crescer e meu nome vai ser divulgado. A coisa é feia, irmãos. Nós temos que ter essência, nós temos que ter discernimento do Espírito Santo para poder fazer aquilo que é da vontade de Deus, não aquilo que nós queremos. Aquele que vem de cima é sobre todos. Refere-se ao fato de que Cristo era um homem, mas acima de tudo que ele era mais do que homem, de fato era Deus. Aquele que vem da terra é da terra e fala coisas da terra. Refere-se a todos os homens, até mesmo os grandes profetas, que são necessariamente limitados. Ele que vem do céu é sobre todos. Coloca Cristo numa categoria acima de todos os homens, exatamente onde ele sempre deve estar. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. Refere-se ao que Jesus recebeu do Pai, que testificou dele, e ele disse: e ninguém aceita o seu testemunho. Quer dizer que nenhum homem contribua para o seu testemunho, mas sim que tudo veio de Deus. Ele que aceitou o seu testemunho, refere-se a todos os que creram em seu nome e o aceitaram como Senhor e Salvador. Esse confirmou que Deus é verdadeiro. Tem a ver com o homem que recebe o testemunho do Filho como doador da vida eterna. Como o testemunho de Jesus é verdadeiro em todos os sentidos, isso declara que Deus é fiel à sua palavra. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Refere-se a Cristo, que sempre falou a mente de Deus e, portanto, a palavra de Deus. Pois não lhe há Deus o Espírito por medida. Refere-se ao fato de que todas as pessoas, quem quer que fosse, e até mais importante, o mais importante, conquanto tivesse o Espírito Santo, o tinha por medida. E com Jesus não era assim, ele tinha o Espírito em sua totalidade. Daí as constantes curas e milagres. Se nós não tivermos Jesus em totalidade, quiser expulsar um demônio, você vai ser envergonhado. Vai acontecer como o Paulo relata, onde que existia ali uns especialistas da lei e quiseram expulsar o demônio. E sabe o que aconteceu? Satanás falou assim: olha, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas e vocês, quem são? E aqueles demônios que estavam habitando no corpo daquele homem, avançaram pelo corpo daquele homem nos que se diziam conhecidos da lei, e eles foram humilhados, apanharam, tiveram as suas roupas rasgadas.
Quer fazer milagre? Põe assim no pó, se humilha, pede para Deus ter de misericórdia, perdoar os seus erros, os seus pecados. Pede para Deus te fazer uma nova criatura e Deus te capacitará e vai te usar para que Ele possa fazer o milagre dele acontecer através da sua vida, na vida daqueles que necessitam. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A única maneira de ser purificado do pecado é pelo sangue de Cristo, e Cristo pela nossa fé nessa obra concluída. Não fazer isso significa que o pecado permanece, e a ira de Deus deve para sempre se opor ao pecado e aqueles que permitem que ele permaneça em suas vidas. Que Deus possa abençoar todos, que como eu que sou falho, tenho meus erros também, mas sei me prostrar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo venha me libertar, me transformar, me fazer uma nova criatura, como Davi fazia sempre que errava, ia direto aos pés de Deus falar com Deus. Faça também, não tenha vergonha. E não é comigo, e não é com o padre, e não é com esposa, e não é com ninguém. Deus fala para ir lá no quarto, em silêncio, em oculto, fecha a porta do quarto, conversa com o papai, se entregue a Ele, e Ele vai fazer de mim e de você novas criaturas cada vez mais, cada dia mais, para que nós possamos ser imagem e semelhança de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Quem curtiu, dê um like aí, compartilha para que a palavra possa ser divulgada. Em nome de Jesus. Um grande abraço.